Estamos aqui reunidos com o fim de estudarmos juntos a palavra também, nessa vigília, nesse momento de oração, de intimidade, de comunhão. É também um momento doutrinário, né? A palavra doutrina é um conjunto de ensinos. Nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. As escrituras sagradas, elas definem que existem 3 tipos de doutrinas. Quais são? Quem lembra? A sã doutrina, que é a doutrina verdadeiramente revelada nas escrituras, a sã doutrina. A doutrina de homens, que isso aí já inclui usos e costumes, e tradições e pesos que os próprios homens não querem carregar. E doutrinas de demônios. Essas 3 designações acompanham a palavra doutrina em ocasiões, em locais diferentes na Escritura. Então, quando a gente fala de doutrina aqui, talvez até alguém fique com preconceito ou com algum bloqueio mesmo, porque pensa tratar se isso já é coisa de religião, de igreja. Mas doutrina é qualquer ensino. Até aquela pessoa que diz, eu não tenho doutrina nenhuma, ela já está formulando uma doutrina. Porque doutrina é um conjunto de ensino, algo que pode ser transmitido a outras pessoas. Então, um pensamento, uma ideia, é algo que a pessoa está ensinando. Eu não concordo, eu não creio em doutrina nenhuma. Então, ela já está doutrinando. Amém? E muita gente segue esse caminho. Então, nós iremos hoje, também nesse momento de vigília, de comunhão, de boda, de comunhão pelo sangue do Cordeiro com o nosso Pai Altíssimo, estudar a palavra sobre viver o amor com um zelo apostólico. Como viver o amor? É necessário viver esse amor? Quais os benefícios? Quais as vantagens? Existem vantagens? Quais são as vantagens da gente viver nesse amor? São algumas das perguntas importantíssimas, entre outras coisas. Eu quero convidar todos aqui a me acompanhar nesse estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Cefas, evidentemente, né? Quem não conhece. E primeiro nós vamos ver aqui a visão nesses textos. Romanos 12, versículo 9 a 11, que é o texto básico da nossa ministração. Eu vou voltar a ler aqui na edição de Jerusalém. Essa é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia antiga que eu tenho, viu? Embora ela está com a capa arrumadinha, porque é uma Bíblia de estudo minha. Versículos 9 a 11 do capítulo 12 de Romanos. O apóstolo Paulo escrevendo diz para a igreja, e o Espírito diz para nós nesse instante, que o vosso amor seja sem hipocrisia, sem ser fabricado, sem ser falso, sem ser de aparência. A palavra hipocrisia tem toda essa carga, amém? O vosso amor seja sem hipocrisia, sem ser coisa para aparentar, seja uma coisa verdadeira, detestando o mal e apegados ao bem. Então, o nosso amor, ele precisa ser sem hipocrisia, sem estarmos preocupados com a aparência, nem aparentar algo, detestando o mal e apegados ao bem. Isso é a maneira como a gente deve viver o amor. Versículo de número 10 diz assim, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais dignos de estima. Veja só, ele está acrescentando a definição de como a gente deve viver esse amor. Esse amor deve ser sem hipocrisia e deve ser um amor fraterno. O que significa isso, amor fraterno? É amor de verdadeiro irmão. Amém? A palavra fraterno é irmão. Amor fraterno é amor de verdadeiros irmãos. Amém? Então veja que o nosso Pai nos chama a ser uma família. Quando a gente fala aqui que a nossa visão de igreja é realmente uma família, tem gente que discordava no passado. Não pode ser assim, não. Inclusive teve gente que chegou para me aconselhar, para tentar me orientar, dizer, não, igreja não é família, não. Pode ser que muitos insistam em não viver família e não estarão vivendo a igreja. Estarão vivendo uma religião, um clube religioso, um tipo de igreja aí, né, de organização eclesiástica, mas não é a igreja, porque a verdadeira igreja é a igreja de filhos. Aleluia? Amém? E por isso que a palavra diz que a gente deve amar uns aos outros com amor fraterno, amor de verdadeiro irmão. Aleluia? Esse amor fraterno deve gerar carinho uns pelos outros. Cada um considerando os outros como mais digno de estima. Então, o nosso trato, claro que existe um desenvolvimento, ele deve chegar ao ponto de gerar afeição, carinho. Eu gosto muito da edição da Bíblia de Jerusalém. Segundo os maiores eruditos, é uma das mais bem elaboradas traduções dos originais. Interessante, né? Ela, de fato, e o pouco conhecimento que eu tenho também, eu tenho essa estima no meu coração pela Bíblia, a versão da Bíblia de Jerusalém. Então, essa é uma boa tradução, sim, e aqui está dizendo que nós devemos, nesse amor fraterno, gerar carinho uns pelos outros, e esse carinho deve fazer com que a gente olhe um para o outro, considerando o outro mais digno da nossa estima. O que é estima também?
O que é estimar alguém? Estimar alguém. Querer bem, ter apreço por aquela pessoa, querer o bem daquela pessoa. Então, nós devemos considerar as pessoas dignas, os nossos irmãos, a nossa irmandade digna, merecedora. São pessoas que merecem, porque estão na nossa família da fé. Aleluia. Então, essas pessoas são dignas da nossa maior estima, da nosso maior bem. Versículo 11, foi até onde lemos, encerrando aqui uma pequena perícope do que queremos ministrar. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo a e ao Altíssimo através de Alcha, né? Servindo ao grande Rei. Então, esse amor deve ser fervoroso, deve ser sem aparência, sem fingimento. Aleluia. Qual o tema que a gente está crescendo nessa vigília? Viver o amor com zelo apostólico. Então, significa que isso vai gerar ações. À medida que esse amor vai amadurecendo, vai crescendo em nós, ele gera em nós o quê? Ações. Que vão ser testemunha de que ele é real. Então, vão testificar diante do nosso Pai. Lá em João, capítulo 13, versículo 34, o Evangelho, né, o quarto Evangelho. Veja só o que está escrito lá, no capítulo 13, capítulo 13, versículo 34 e 35 do capítulo 13. 34 e 35. Olha só. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Capítulo 13, versículo 34 e 35. Então, essas palavras são atribuídas ao mestre dos mestres, ao nosso Salvador. Ele está dizendo que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, aqui não quer dizer na perfeição que ele tem por nós, mas quer dizer na essência, no mesmo amor, um amor sacrificial. Um amor que faz com que a gente esteja disposto realmente a se dar uns pelos outros. Eu gostaria que alguém abrisse também sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, e de fato foi o apóstolo João que escreveu, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Yael-Hana, primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Então, quem encontrar primeiro, por favor, lê em voz alta para todos ouvirem atentamente. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Então, esse amor, que não pode ser hipócrita, né, de aparência, precisa ser fraterno, precisa levar a gente a considerar uns aos outros como merecedores da nossa estima, leva a gente a servir com fervor de espírito ao nosso Pai. Esse ambiente de amor é um ambiente favorável para que o Espírito Santo opere poderosamente entre nós. Vocês acham, uma pergunta aqui para a atenção de vocês, muita atenção nesse momento, vocês acham que o Espírito Santo vai ter prazer de agir, o Espírito do nosso Pai, num ambiente onde as pessoas têm aparência religiosa, cantam bonito, fazem orações bonitas, são até pontuais nas reuniões e tudo, mas o coração é falso, coração, como diz o Matuto, de traíra, coração traiçoeiro, uma língua ferina que pelas costas está acusando de uma forma implacável, sem misericórdia, sem perdão, sem medir o dano alheio. A pessoa vai e simplesmente descarrega sem nem querer saber como é que o outro vai receber aquilo ali. Então, vocês acham que o Espírito do nosso Pai vai ter prazer num ambiente assim? O que vocês acham? Sim ou não? Com certeza não. Então, quando a gente cultiva esse ambiente de verdadeiro amor com ações, um amor que se torna prático, ativo, intencional, esse amor é um ambiente propício para um avivamento. Para um avivamento. Aleluia. Amém? Atos 2, versículo 42 a 47, de vez em quando a gente tem lido aqui também, porque a gente tem batido um pouco nessa tecla, né? Mas eu não me canso de repetir as mesmas coisas, como diz o apóstolo Paulo, porque isso é segurança para vocês, para mim também. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Aleluia. Eu vou ler aqui nessa edição da Bíblia de Jerusalém. Eu peço que vocês acompanhem atentamente a palavra. Versículo 42 até o versículo 47. Eles mostravam-se assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossavam-se
de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e os sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo as necessidades que cada um surgia. Dia a dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e no partir do pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando ao Altíssimo e desfrutavam da simpatia de todo o povo. Enquanto a isso, o Altíssimo acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Aleluia. Amém. Então vejam, eles passavam a desfrutar. É claro que não era de toda a população de uma forma irrestrita, porque haviam pessoas que estavam ali se levantando contra a igreja, né? Inclusive os próprios judeus da época, mas, de modo geral, entre familiares, entre amigos, entre conhecidos, eles contavam com a simpatia. Quando a Escritura está dizendo aí contar com a simpatia de todo o povo, é claro que ela está falando dentro de um contexto. Amém? Todo o povo era todas as pessoas que estavam sobre a terra? Né? Todo o povo era toda a humanidade? Não, é dentro de um contexto um pouco menor. Então, agora, essa simpatia eles contavam e o Altíssimo ia acrescentando o número dos salvos porque eles estavam vivendo esse amor ao Pai, esse amor à palavra, esse amor ao ministério, ao serviço e esse amor uns para com os outros. Aleluia? Então, o amor é uma força para a vida do discipulado. O discipulado é o fundamento para a igreja que está vivendo a palavra. A igreja ela pode crescer em número de muitas maneiras, mas nenhuma é saudável como a maneira que ele estabeleceu, que é o discipulado. Outras maneiras de crescer pode ser um crescimento doentio, pode ser um crescimento que vai nichar, que não vai haver amadurecimento. Imagine alguém que cresce muito e não amadurece, não é saudável. Então, isso acontece com uma parte da igreja e também, de modo geral, eu agora não julgo, com os ministérios nas denominações, onde não se vive o verdadeiro discipulado, o discipulado original, o discipulado apostólico. Então, o amor precisa ser um estilo de vida para nós. Não é um mero sentimento, tem que ser um estilo de vida. Amém? E é um amor que faz com que a gente comece a servir mais uns aos outros. É uma via dupla. A palavra diz assim: andarão dois juntos no caminho, se um não quiser. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aí é quando entra a presença do Espírito do nosso Pai. Mas para 2 ou mais andarem juntos, é preciso haver uma concordância. É como uma valsa, não é uma música mais clássica, vamos imaginar aí um ritmo, né, de valsa, que um casal justo, verdadeiro, de intenções nobres, estejam dançando. Mas se um não quiser, um vai pisar no pé do outro, um vai arrastar o outro, vai cansar, não vai ficar bonito de forma alguma. Agora, quando os dois estão ali em sincronia, então existe um desenvolvimento. Então, o amor, ele não faz com que a gente fique cobrando, apontando o dedão, não. Ah, mas fulano não fez comigo. A gente faz a nossa parte, dá o nosso melhor e espera que a pessoa amadureça. E com amor a gente pode chegar para a pessoa e dizer, faz assim. Olha, estou precisando de uma visita tua. Vem aqui em casa. Isso é bom que haja entre nós. O calo está doendo, me ajuda aqui, meu pé está perto, o sapato está perto. Cada um ele sabe onde o calo aperta, né? Me ajuda aqui, me socorre. Não é pecado dizer está doendo, não. A gente precisa ter essa humildade, essa simplicidade, chegar um para o outro. Me ajuda aqui, você pode me ajudar? Então imagine alguém que está caindo dentro de um buraco e a pessoa é tão orgulhosa que não pede ajuda. E fica ali mal-humorada, fica ali aborrecida. E se alguém chega perto, ela se queixa. Eu estou aqui caído, ninguém vem me ajudar, ninguém liga para mim. Essa pessoa, de atrair ajuda, ela vai atrair o quê? Primeiramente, inclusive, a própria justiça do nosso Pai, que criou todas as coisas para operar em justiça. Quer dizer que o nosso Pai vai castigar nada disso. É que as coisas que Ele estabeleceu já vão operar em justiça. Então, a pessoa de colher. Quando você semeia gratidão, quando você semeia amor, você vai colher amor. Agora, quando você é uma pessoa murmuradora, uma pessoa ingrata, que está sempre mal-humorada, você vai colher o quê? E eu conheço gente assim. Tem pessoas que, quando vai comprar alguma coisa, tem que comprar com seguro. Tem aquele seguro que é venda casada? Tem que vender com seguro junto. Porque a pessoa já tem a certeza que aquele produto vai dar problema. E a pessoa volta e tem problema com o seguro, e tem problema com isso, com aquilo. Por quê? Porque são coisas espirituais. Gente. Não é porque a pessoa está recebendo castigo, punição, não. São coisas espirituais, é um sentimento. Então, quando você tem aquela certeza da bênção, você ora, pede a bênção, confia de coração, descansa, a ponto de descansar. A vitória vem. A vitória vem. Aleluia. Então,
quando a gente começa a viver esse amor que a gente está plantando e cultivando, né, já existe entre nós, tenho certeza disso, mas ele pode se desenvolver muito ainda. Esse amor, ele traz esse ambiente espiritual de vitória, de sucesso. Vocês já ouviram a história do que acontece com um balaio, um saco de maçãs, se você colocar uma maçã podre no meio, o restante apodrece tudo. Pessoal, esse saco de laranja tem uma laranja podre. Já ouviu falar isso, né? Então, às vezes, você está lutando muito no ambiente e você precisa se despertar. Onde está o problema? Porque contamina. Nós somos seres sociais. Isso significa, somos influenciáveis. Amém? Então, alguém chega, bota mau gosto. Alguém chega e aponta o dedão. Alguém chega ali por trás. Você está lutando com muito esforço, com muito empenho, oração, lágrima, clamor. Mas alguém chega por ali e joga lama no ventilador. Joga esterco, para não dizer coisa pior, né? E fica prejudicando, então a batalha fica remida. Fica remida. Fica remida. E é preciso você estar atento para isso. Qual foi o erro do capitão, do dono do navio, em que estava Jonas, o profeta? Jonas recebeu uma missão de ir para Nínive pregar salvação e arrependimento. E em vez de ir para Nínive, ele disse, não, aquele povo é inimigo nosso, vou para lá não, eu vou para Tarsis, vou para o outro lado. Então ele comprou uma passagem, um navio para ir para Tarsis, não para Nínive. E no meio da viagem, uma grande tempestade se levantou, a ponto de começar a jogar fora as cargas, a mercadoria, o que tinham comprado, o que iam vender. Joga fora, joga fora. Quando não tinha mais nada para jogar fora, joga fora a comida, jogaram fora os mantimentos para a viagem era longa. Tinha que levar a comida no navio. Jogaram fora tudo isso, porque o navio ia afundar e todo mundo ia morrer. A tempestade estava grande. O capitão atinou alguma coisa espiritual. Essa tempestade não é comum, não. Já passei por muita tempestade. Tempestade não é comum. Alguma coisa está acontecendo aqui. E começou a chamar um por um e perguntar no meio daquela tempestade a quem aquela pessoa servia, qual era o seu ídolo, a quem aquela pessoa adorava. E depois Jonas estava onde? Dormindo lá no porão do navio. No convés, né? Lá embaixo. Aí encontram ele, acordam ele, levam ele para o capitão, ele diz, eu sirvo ao Altíssimo Ial. Ele me enviou para Nínive. Mas eu não quis ir, estou indo para Tarsis. O capitão disse, lançai esse homem no mar. Ele disse, pode me lançar no mar. E quando lançou Jonas no mar, uma criatura enorme, um grande peixe, né? Muitos animais já foram extintos. Esse ano mesmo, quantos animais foram extintos? Imagina aquela época para hoje. Então, um grande peixe, alguns acham que era uma espécie de baleia, um grande animal engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas a tempestade se aquietou. A minha pergunta nessa hora é, qual foi o erro, qual foi o pecado grave que cometeu o capitão do navio, que perdeu a mercadoria, perdeu o alimento, e ia perder o navio, ia perder a própria vida e a sua própria tripulação, né? Ia morrer também. Qual foi o erro dele? Foi vender uma passagem para Jonas. Então a gente precisa ter cuidado com quem está entrando na nossa vida. A gente precisa estar atento com quem a gente está andando. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. É claro que isso tem uma limitação, não estou aqui querendo exagerar, mas é uma influência grande. A quem você está se apegando? Quem é que você está chamando para junto de você para conviver com essa pessoa? Qual é a linguagem dessa pessoa? Onde é que está a intenção dessa pessoa? Essa pessoa está presa ao quê? Quais são os valores dessa pessoa? Se não for o reino, gente, se afaste. Se for coisas materiais, se for linguagem para estar falando de A, B e C. Né? Cuidado hoje em dia com as redes sociais. Muito cuidado. Tem gente que não tem amigo presente, mas tem seguidores à distância. A pessoa fica admirando alguém, a vida de alguém, e começa ali no coração, sem perceber, o diabo de uma forma sutil vai colocando a pessoa, eu queria ter a vida dessa pessoa, porque esse casal aqui tem uma vida perfeita. Esse homem é tão carinhoso, a mulher é perfeita. Atenciosa com o marido, né? Aí só mostra as cenas, olha aí, pessoal, eles trabalham, por isso que eles trabalham, tem muito dinheiro, queria ter essa vida. Sem você falar para ninguém isso, sem você traduzir isso, mas só, sabe o que se traduz? Aquele sentimento de você querer estar vendo, tá vendo. Sabe o que significa esse sentimento de você querer estar vendo? É algo que está te preenchendo um vazio que não deveria ser preenchido por isso. Então nós precisamos estar atentos a isso, gente. E quando a gente vive esse amor, verdadeiramente, primeiramente ao Pai, ao Espírito dele, que é a verdade, a palavra dele, aos irmãos verdadeiros. Nós somos seletivos, nós precisamos ser seletivos. Eu queria ter tempo para pregar hoje aqui, para trazer uma palavra para vocês hoje aqui, sobre amizades. Mas a Escritura está cheia, repleta de ensinamentos sobre amizade. O Salmo 1, bem-aventurado, felicíssimo é o homem, o primeiro, e não é por acaso não, que não anda no conselho dos ímpios, de quem não crê, que não se detém. Se você andar recebendo conselho, você vai ficar detido no caminho dos pecadores. Você vai acabar se assentando à mesa dos escarnecedores. Ou seja, mas eu não escarneço, mas você está tendo comunhão com alguém que escarnece do Evangelho, daquele a quem você serve.
Você acha que o teu pai tem prazer nisso? Eu lembro de um homem falando mal de uma... Ele viu uma figura, uma imagem de um ídolo, que é um padre com aquela batina preta, só que esculpida em madeira, sei lá o quê, em cima de uma quina, assim, de um restaurante-bar, lá no Alto Sertão. Aí ele foi tirar uma onda, ele disse, eu achei aquela Coca-Cola ali em cima, Coca-Cola grande, mais ou menos desse tamanho aqui, né? Uma Coca-Cola em cima de uma prateleira, assim, lá no canto, em cima do bar, perto do telhado. Um homem arrastou um facão assim e disse, diga de novo, com o meu padrinho. E aí ele falou o nome do padrinho, botou o facão aqui, ó. Diga de novo, se você for macho. Agora, o pai da gente, a gente diz que não, é meu amigo, agora ele anda em caminhos aí, de zombaria, de escárnio, mas quando está comigo não fala essas coisas. Então você está escolhendo essas pessoas para andar, então a gente precisa ser seletivo. É claro que a gente está no mundo, às vezes a gente precisa negociar, a gente precisa lidar com algumas pessoas, né? E lidar bem, com a educação, orando para que essa pessoa se arrependa, mas querer ter proximidade, investir o nosso tempo nessa amizade, não queira isso. Amém? Aleluia? Então, o amor, ele exige intencionalidade. Ele exige escolhas. Essas escolhas precisam ser diárias. A gente avalia e avança. Ele precisa de prioridades que estejam alinhadas com esse amor. Você precisa gerar prioridade. Você tem o teu esposo, a tua esposa. Trabalhe esse amor. Haja de forma alinhada com esse amor. Crie atitudes que acrescente esse amor. São coisas simples, não precisa fazer muito de uma vez, não. E como família da fé também. A gente deve considerar uns aos outros muito maior, digno de muito maior estima, merecedor de muito maior estima. Maior do que quem? Do que os outros. Mas é interessante que o coração humano, às vezes, só dá valor à prata do vizinho. Né? A gente vê aí nas denominações que elas lotam quando vem um pregador de fora. Quando vem isso e aquilo, de fora, aí as pessoas lotam. E Alcha disse que é verdade que não existe profeta sem honra, exceto dentro da sua própria casa. Então, fora da sua casa, todo profeta tem honra, mas dentro da sua casa, não tem. Não existe profeta sem honra, exceto dentro da sua própria casa. Né? Então, que a gente persevere no cuidado da família da fé, dos domésticos da fé. A igreja local, a nossa carral, a nossa comunhão, é a única maneira de nós tocarmos a igreja eterna. Como é que eu vou viver a comunhão com todos os salvos agora? É vivendo a comunhão com os salvos que aqui estão. Aleluia. Vamos dizer juntos, vamos ficar em pé, gente, para a gente orar. Eu gostaria que no final dessa ministração, você entendendo o valor de viver esse amor e como viver esse amor, e que os benefícios são tremendos, afeta até a nossa vida financeira, pode crer. Porque o nosso Pai ele tem prazer na união, na comunhão dos seus filhos. Os apóstolos eles chegam a dizer que é a comunhão do Espírito Santo. A unidade do Espírito Santo. E quando a gente anda em unidade, nessa visão de fraternidade, nessa visão de dignidade, nessa visão de honra, de estima, nessa visão de esse amor sem hipocrisia, que faz a gente servir a Yalcha com fervor, porque a gente sente também a nossa identidade acolhida, vivendo uma família, não é com um movimento religioso, mas porque nós estamos vivendo esse amor, então nós queremos viver esse amor mais e mais. E uma frase para a gente dizer junto agora, se você crê, e você pode dizer de coração, não pode ser da boca para fora. Eu quero viver esse amor com zelo e fidelidade. Vamos dizer? Eu quero viver esse amor com zelo e fidelidade. Então, tudo que você for fazer, coloque amor. Principalmente as coisas relacionadas ao nosso Pai. A viver o Evangelho, a viver o ministério, a vir cultuar. Que a gente coloque isso com amor. Se eu vou fazer isso com zelo, vou fazer o meu melhor e vou andar em fidelidade na presença dele. Nós vamos orar nesse momento. Que o bom e eterno Pai te abençoe ricamente. Estarei orando também por esses que estão nos acompanhando agora, que estão vendo, você que me acompanhou até agora, diga, anote aí, coloque também aí nos comentários, que você também quer viver esse amor com zelo e com fidelidade. Com zelo e fidelidade. Amém? Então, somente quem me acompanhou até agora vai poder escrever aí. Escreva. Eu vou viver. É uma oração de fé. Eu vou viver este amor com zelo e fidelidade. E aí você vai ser abençoado tremendamente em muitas áreas da sua vida. Eu tenho certeza disso. Não é troca, mas é certeza de uma justiça que se estabelece na semeadura e na colheita. Então, faça isso com amor a Ele. Fica na paz, nós vamos ter aqui um momento de oração e venha quando puder estar conosco. Aleluia. Amém.